Vocês, se gostar do vídeo, quando nós estamos passeando junto aqui, eu estou descendo aqui agora a rua Estácio Piazza, aí é justamente nessa rua aqui, quando eu vim para Belo Horizonte, foi aqui que eu fiz o teste, até já contei num outro vídeo aí, aqui que eu fiz o teste descendo esse morro, quando pela primeira vez havia pegado um ônibus para dirigir, fazendo o teste, e eu, quando o examinador pediu para reduzir as marchas sem pisar no freio, e eu comecei a reduzir de quinta para quarta, quarta para quinta, quinta, e foi, vamos lá, quinta para quarta, quarta para terceira, terceira para segunda, segunda para primeira, e ele até ficou surpreso, falou, não precisava ser até a primeira. Então isso me garantiu o teste, foi um dos melhores testes da turma que estava comigo, e graças a Deus me ingressei. Foi nessa rua aqui, descendo aqui na rua Estácio Piazza. E ali embaixo agora eu vou pegar a Nero Cerqueira por cá, para voltar de novo e dar uma volta enquanto estiver conversando mais. Voltando ao assunto que eu estava falando da minha conversão, as coisas começaram a ficar tão difíceis e eu tão interessado a ir para a igreja e sem coragem para ir, para não atrapalhar meu casamento. Como eu disse, eu não sei se eu agi certo ou não. Tem hora que eu fico pensando, eu acho que eu devia ter tomado a decisão na hora, porque aquilo foi passando o tempo e eu não decidia nada. Teve uma certa vez que eu saí com a minha esposa para nós irmos numa novena. Eu não acreditava em nada mais, mas eu tinha que ir. E eu era muito atuante na Igreja Católica. Aí eu fui com a minha esposa numa novena, essa novena de Natal, véspera de Natal. Então eu estava fazendo a novena e eu cheguei nessa novena lá, nessa sala, estava cheio de faixa escrito nas paredes, né? Em vez de tristeza, alegria, em vez de ódio, amor. E aí eu punha as coisas, né? Em vez de desespero, esperança. Eu vi aquelas faixas todas lá e comentei com a minha esposa, está faltando uma faixa para mim que eu queria que estivesse aqui. Ela falou, que faixa você queria? Eu falei assim, eu gostaria que tivesse uma faixa aqui, em vez de dúvida, certeza. Que eu estou tão cheio de dúvida no coração que está me fazendo mal. E aí passou aquele dia, que foi no dia seguinte, voltamos de novo lá, nessa novena. E eu vinha das novenas com a minha esposa, mostrando para ela o que a Bíblia falava, para ela entender também o que a Bíblia dizia, a diferença que estava muito longe, aquilo que a gente estava fazendo, muito longe da Bíblia. Então, e assim foi passando. No dia seguinte, nós fomos de novo nessa mesma novena. E quando chegamos lá, a filha da dirigente dessa novena pegou um saquinho plástico, desse tipo, saquinho de supermercado, pegou um saquinho plástico cheio de papelzinho, picado dentro dele, com algumas coisas escritas. E ela mandou a gente enfiar a mão ali e pegar o papelzinho que estava embrulhado. Mandou a gente pegar aquilo ali que Deus ia falar com a gente através daquele papelzinho. E as pessoas foram pegando e crendo que Deus ia falar através daquilo. Eu já não acreditava mais que Deus ia falar através daquilo, mas peguei o papel. Só que quando eu pego o papel, para minha surpresa, estava escrito, por que dúvida? Eu tinha falado no dia antes que eu queria uma faixa ali que tivesse, em vez de dúvida, certeza. Aí eu pego um papelzinho perguntando por que dúvida. Só que a dúvida continuou. Porque será que aquele papel estava falando comigo que eu estava duvidando da religião que eu fui criado, que eu nasci?
ou se é porque dúvida, eu deveria tomar a decisão logo e sair. E eu continuei naquele embaraço todo. Foi passando o tempo. Eu comecei a sonhar com a igreja evangélica, onde eu estava tomando a Santa Ceia junto com os irmãos. Eu nunca tinha visto uma celebração de Santa Ceia. Nunca tinha entrado na igreja evangélica, mas nos meus sonhos eu tomava a Santa Ceia junto com os irmãos e depois que eu fui para a igreja, eu vi que eu estava no meu sonho tomando a Santa Ceia do jeito que é distribuído na igreja que eu fui congregar. Mas o que marcou mais a minha vida foi, eu cheguei do trabalho cansado e dirigindo ônibus no trânsito muito ruim aqui em Belo Horizonte. E deitei na cama, tomei um banho, deitei na cama para descansar um pouco. Não ia deitar para dormir ainda não, porque era de tarde, não era de tardinha, não era hora de dormir ainda. Aí eu comecei a pegar aquele negócio, nem dormir, nem acordado, aquela coisa. E de repente eu me vi no meu lote, na casa construída no fundo. Eu vi eu no meio do meu lote, no quintal, tem um pé de abacate. Hoje não tem mais, hoje tem um apartamento do meu filho construído no lugar dele. Mas tinha um pé de abacate no meio do meu lote e eu estava debaixo desse pé de abacate. Tinha um grupo de pessoas conversando comigo. Ao mesmo tempo que conversava comigo, conversava com a dona do outro lote, porque o muro era baixinho, dava para conversar por cima do muro. O muro foi feito na altura normal, mas eu aterrei à frente do meu lote, então ficou muito baixo do meu lado para entrar, para avistar o lado da vizinha. Era muito baixinho e a gente conversava por cima do muro, olhando por cima do muro. E a gente estava conversando ali e de repente eu vi um som de uma música muito bonita. Eu não sei se eu estava acordado ou se eu estava dormindo. É estranho, parece que eu estava acordado. E aí eu vi uma música muito bonita vindo do alto. E eu olhei para cima, na direção, para quem está aqui sabe onde eu estou, olhando mais para o lado do bairro Flávio Marques, aqui, para quem conhece aqui. Mas eu vi uma igreja lá no céu, uma igreja com uma porta só, todo mundo de branco. E essas pessoas lá dentro dessa igreja cantavam um hino que eu não sei, eu não entendia a letra. Era uma língua que eu não entendia. Eu olhei para lá, vi aquela coisa maravilhosa e tinha uma pessoa na porta, mais alta um pouco do que os outros, bem mais alto que os outros. Ele estendeu a mão para mim, fazendo aquele gesto, chamando. Não dá para você ver, eu não estou filmando aqui a minha pessoa, não dá para me explorar como que estava, mas aquele gesto que você chama para vir para cá, entendeu? Levando o braço à frente e buscando para o seu lado. E eu olhei para aquilo e pensei logo, entendeu? Será que está me chamando? Será que é para mim ou se é para as outras pessoas que estão aqui conversando? Porque naquela visão tinha muita gente ali dentro do meu lote, no lote da vizinha. E eu olhei para eles e estava todo mundo distraído. Ninguém estava vendo aquilo que eu estava vendo. E eu olhei para lá de novo, para essa igreja, e essa mesma pessoa, mais alto do que os demais, estendeu o dedo, que parecia que o dedo ia vir cá na minha cara, e tornou a fazer o gesto, para chamando de novo. E eu acordei, se é que eu estava dormindo. Eu acordei em lágrimas, chorando, mas chorando mesmo, chorando de lágrimas descer. E nem assim eu tive coragem de ir para a igreja. Continuei duro, pensando no meu casamento, pensando que eu precisava de permanecer do jeito que estava, porque não ia colocar em risco o meu casamento. E o tempo foi passando, até que em 1996, o meu filho, 18 anos de idade, sai para trabalhar na segunda-feira. Tinha jogado futebol no domingo, estava com toda a saúde.
E o patrão dele passava em casa, pegava a marmitinha dele para levar para o trabalho. E o patrão passou lá e falou assim, olha, eu vou levar essa comida, mas ele deve ir embora. Ele deve voltar porque não vai... Ele está sentindo muita dor de cabeça e com um pouco de febre. E aí aconteceu o seguinte, ele voltou para casa e nós começamos a correr atrás de médico. Médico daqui, médico dali, passamos em 9 médicos com ele, pagamos particular até sem poder, mas nada conseguia. Até que, quando eu falava em buscar orações no meio dos crentes, a minha esposa não aceitava. Mas até que um dia, depois de ele ser internado, e a situação estava muito difícil mesmo. Aí chegou uma tal de Dona Esther, a irmã Esther, evangélica, chegou lá e propôs fazer uma oração. Nós já tínhamos procurado CTI para ele por todo lado, porque já não estava mais, já tinha dado pneumonia, embolia pulmonar, o hospital que ele estava não tinha CTI, então nós procuramos vaga no hospital, a central de leito procurando vaga e não achava. Depois que deu embolia, o médico me chamou para ficar perto dele e falou assim, olha, a melhor notícia que eu tenho para você, isso era mais ou menos meio-dia, que às 6 horas da tarde deve sair uma pessoa do CTI lá do Biocor, aqui em Belo Horizonte, quem conhece sabe onde é que é o Biocor. Mas eu não acredito que ele vai até 6 horas, ele vai morrer antes. Porque se esse êmbolo subir, aqui nós não temos recurso para ele. Mas essa Dona Esther, irmã Esther, chegou lá, fez uma oração e as portas se abriram. E apareceu logo em seguida uma vaga no Júlio Kubitschek, um hospital muito bom. E transportamos ele rápido para o CTI do Júlio Kubitschek, onde ele foi internado. E aí nós continuamos já a buscar oração. Minha esposa já concordou de entrar na igreja de crente e a gente começou, né, a visitar uma igreja, visitava outra. Então, olha, eu vou ter que deixar. Mas o finalzinho vai ficar no outro vídeo. Vou tentar fazer um outro bem curtinho, mas não dá para continuar nesse. Se você que assistiu até agora, espera que eu vou contar o resto no outro, tá bom? Não deixa de assistir o resto, não. E Deus vai abençoar você também, edificando a sua fé. Eu creio que o importante de tudo é a nossa fé ser edificada. Eu estou compartilhando esse vídeo para que Deus modifique a situação do seu coração que está endurecido, que você se quebranta, entregue a sua vida para Jesus também. O próximo vídeo vai ser curtinho, viu? Eu prometo.